Começando mais um Reflexões da Leitura com o livro A Liberdade é uma Escolha. Hoje entramos no capítulo Todos os Outros Relacionamentos Vão Terminar. A Prisão da Autonegligência. Lembrando que se você quiser aproveitar meditações que possam ajudar você a melhorar o estado que você está, a se libertar mais ainda, lembre de acessar o Meditar Sereniter. Tem o link aqui abaixo na descrição para você acessar. E estou construindo constantemente, ampliando aquele conteúdo constantemente. Então lá você tem meditações, você tem algumas técnicas da parte terapêutica que vão ajudar você, certo? Então vamos começar. Um dos nossos primeiros medos é o do abandono. Assim aprendemos desde cedo a obter os 3 As: atenção, afeição e aprovação. Descobrimos o que fazer e quem devemos nos tornar para ter nossas necessidades atendidas. O problema não é fazer essas coisas, é continuar a fazê-las. E achar que isso é fundamental para sermos amados. É muito perigoso colocar toda a sua vida nas mãos dos outros. Você é o único com quem vai poder contar por toda a vida. Todos os outros relacionamentos vão terminar. Portanto, como você pode ser a pessoa mais amorosa, mais dedicada e mais sensata para você mesmo? Na infância, recebemos todo tipo de mensagem verbal e não verbal que molda nossas convicções sobre nossa importância e valor. E levamos conosco essas mensagens até a idade adulta. O pai de Brian abandonou a família quando ele tinha 10 anos. Isso transformou Brian no homem da casa, cuidando da mãe, fazendo tudo o que podia a fim de facilitar a vida dela e aliviar sua dor. E, acima de tudo, para garantir que ela não fosse embora também. Brian levou essa característica protetora para a vida adulta e continuou escolhendo se relacionar com mulheres carentes. Ele se ressente dos constantes sacrifícios que elas demandam, mas tem dificuldade para estabelecer limites saudáveis. Brian acha que para ser amado é preciso se fazer necessário. Outro paciente, Matthew, é filho de uma mulher que não escolheu ficar grávida dele. Ela se sentia sacrificada pela maternidade e o abraçou sem nenhum planejamento e entusiasmo. Quando os pais estão estressados ou decepcionados ou frustrados, as crianças é que pagam a conta, carregando o fardo em sua própria vida. Adulto, Matthew tinha um medo terrível de ser abandonado que se manifestava em explosões de raiva. Era cruel com as namoradas e fazia grosserias em público, gritando com as pessoas. Uma vez, chegou a chutar um cachorro num estacionamento. O medo do abandono era tão grande que Matthew o transformou numa profecia autorrealizável, comportando-se de forma que as pessoas não tinham outra opção a não ser se afastarem dele. Era quando dizia: "Eu sabia que isso ia acontecer." Matthew se tornou quem ele temia na tentativa de controlar o seu medo do abandono. Mesmo sem ter vivido um evento ou trauma perceptível que obrigasse a lutar para ser amado ou notado pelos outros, quase todo mundo se lembra de alguma vez que protegeu alguém a fim de garantir a aprovação. Muitos de nós chegamos a acreditar que somos amados por causa da nossa realização, ou das nossas realizações, do papel que desempenhamos na família ou porque cuidamos das outras pessoas. Infelizmente, na tentativa de motivar as crianças a se virarem bem por conta própria, muitas famílias criam uma cultura de realizações em que o ser da criança se entrelaça com o seu fazer. Assim, a criança aprende que sua importância se deve não ao que ela é, mas ao seu desempenho e comportamento. As crianças sofrem uma prisão tremenda para tirar boas notas, ser atletas ou musicistas de alto nível, passar em primeiro lugar nos exames de admissão, conquistar um diploma numa faculdade renomada que proporcionará um emprego bem remunerado numa área competitiva. No entanto, recompensar com amor um boletim com notas ótimas ou bom comportamento não é amor, é manipulação. Quando tanta ênfase é dada às realizações, as crianças não conseguem sentir o amor incondicional, que experimentam quando são amadas independentemente de suas realizações, quando são livres para serem elas mesmas, quando podem cometer erros, quando sabem que estamos todos num processo de aprendizado e amadurecimento e quando sentem que aprender é um estímulo e uma alegria. Meu neto Jordan é fotógrafo e foi contratado recentemente para um trabalho numa escola de teatro em Los Angeles. Um diretor que tinha acabado de ganhar 2 Oscars estava visitando a aula de interpretação naquele dia. Alguém lhe perguntou onde ele guardava os troféus. O cineasta
surpreendeu a todos ao revelar que os mantinha numa gaveta. Não quero que meus filhos cheguem da escola todos os dias, vejam meus Oscars e pensem: o que posso fazer para chegar ao mesmo nível? Afirmou ele. Dei uma risada quando Jordan me contou isso, porque ele também é filho de um homem extraordinariamente bem-sucedido. Seu pai, o marido de Marianne, Rob, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E Rob também guarda seu prêmio em uma gaveta, junto com o abridor de garrafas. Não há necessidade de esconder nosso sucesso de nossos filhos, mas esse diretor e o meu querido Rob têm uma maneira diferente de reconhecer que seus prêmios e realizações não sintetizam quem eles são. Eles não confundem quem são com o que fazem. Quando confundimos realização com mérito, o sucesso e a decepção podem se tornar um peso para os filhos. Marianne me contou uma linda história que é uma boa lembrança de um legado bem diferente que podemos escolher deixar. Seu neto, Silas, meu bisneto mais velho, que passava um fim de semana com ela em Nova York, falou: Vó, eu soube que vovô ganhou um prêmio importante. Posso ver? Marianne tirou a medalha da gaveta. Silas a olhou por um bom tempo e passou o dedo sobre o nome do avô gravado na placa. Robert Fry Engel, terceiro. Por fim, ele perguntou: Meu nome do meio é Fry. Por que está escrito Fry na medalha? Marianne respondeu: De quem você acha que veio o seu nome? Silas ficou encantado ao descobrir que parte de seu nome vinha do avô. Mais tarde, um amigo da família veio para jantar e Silas orgulhosamente perguntou: Você viu meu prêmio? Ele correu até a gaveta e pegou a medalha. Viu? Meu nome está aqui. Vovô e eu ganhamos o prêmio. Não é bom viver assombrado pelo sucesso, sentindo-se sobrecarregado pela necessidade de alcançar certa notoriedade para merecer ser amado. Ainda assim, as qualidades e habilidades de nossos antepassados também fazem parte de nós. São nosso legado, nosso prêmio. Respeitamos nossos filhos ao criar uma cultura de alegria da realização, do trabalho árduo e do estímulo de nossos talentos. Não da autovalorização ou humildade, de superação ou fracasso. Não porque seja necessário, mas porque somos livres para fazer isso e porque somos abençoados com a dádiva da vida. Minha filha Audrey e seu filho David me ensinaram muito sobre como cultivar talentos em vez de atender expectativas. David é incrivelmente inteligente e criativo. Assim que aprendeu a ler, desenvolveu uma memória fotográfica para estatística esportiva. Nunca me esquecerei do dia em que estávamos assistindo O Mágico de Oz e ele, na época com 2 anos, deduziu que a mulher na bicicleta em plena tempestade era a Bruxa Má. Embora se destacasse em atividades extracurriculares no ensino médio, jogando futebol, compondo músicas, cantando no coral, criando o próprio clube de comédia da escola e tirasse notas altas em testes padronizados, seu boletim era um problema. A Audrey e o marido, Dale, eram sempre chamados à escola porque David corria o risco de perder o ano por causa de algumas matérias. No último ano, quando foi aceito em 2 pequenas faculdades, ele avisou aos pais que não se sentia preparado para cursar o ensino superior. A educação sempre foi um valor importante em nossa família, em parte porque Bella e eu perdemos oportunidades quando nossa vida foi interrompida pela guerra. Mas Audrey não culpou David, ou o obrigou a ir para a faculdade. Ela escutou o que tinha a dizer. E quando ela soube da nova escola de música que estava abrindo em Austin, onde eles moravam, disse a David que, se ele conseguisse entrar, podia tirar um ano sabático estudando música e depois pensar em seus planos para a faculdade. David não hesitou em se inscrever. Gravou uma demo com canções originais e conquistou uma vaga na escola de música. Ter tempo para se concentrar em algo de que gostava e no qual era bom, além de sentir-se apoiado pelos pais ao fazer as coisas no seu ritmo, deu a David foco e motivação para mais tarde seguir a carreira que quisesse. Quando entrou na faculdade com uma bolsa de estudos para cantar no coro, ele sabia o que queria fazer e realmente queria estar lá. Ele fez uma escolha que o agradou, não uma que atendesse à expectativa dos outros. Ele se formou em jornalismo e tem um emprego que adora, como especialista em esportes. E a música continua a ser uma parte importante e alegre de sua vida. Fico emocionada e impressionada com a sabedoria de Audrey e Dale, e com a capacidade que David tem de conhecer e expressar a sua verdade. Com bastante frequência, somos limitados pelas expectativas, pela sensação de que temos um papel específico ou uma função a cumprir.
Nas famílias, às vezes as crianças são rotuladas, a responsável, a brincalhona, a rebelde. Quando damos um rótulo às crianças, elas entram no jogo. E quando a família tem o melhor, alguém que se destaca em algo ou faz o tipo de bom menino, boa menina, em geral, há também o pior. É como diz uma de minhas pacientes. Meu irmão era muito levado, então meu jeito de chamar atenção foi sendo cooperativa e certinha. Mas o rótulo não é uma identidade. É uma máscara ou uma prisão. Minha paciente resumiu isso muito bem. Você só consegue ser a boa menina por um tempo. Borbulhando sob a superfície, minha verdadeira personalidade queria se revelar, mas o ambiente não era encorajador. Nossa infância termina quando começamos a viver de acordo com a imagem que os outros têm de quem somos. Com bastante frequência, somos limitados pelas expectativas, pela sensação de que temos um papel específico ou uma função a cumprir. Em vez de nos limitarmos a um papel ou a uma versão de nós mesmos, é bom reconhecer que cada um guarda em si uma família inteira. Há dentro de nós o lado infantil, que quer tudo agora e rápido e fácil, que se caracteriza pelo espírito livre e costuma seguir os seus desejos, instintos e caprichos sem julgamento, medo ou vergonha. Há o lado adolescente, que gosta de flertar, arriscar e testar limites. Já o lado adulto, racional, é reflexivo, faz planos, estabelece metas e descobre como alcançá-las. E por fim, há o lado do pai e da mãe. Um do tipo carinhoso, outro do tipo assustador. Há aquele que é bondoso, amoroso e provedor, e aquele que chega com voz alterada, já apontando o dedo e exigindo coisas. Nós precisamos de todos os membros da nossa família interior para sermos plenos. Quando somos livres, essa família funciona em equilíbrio, como um time, no qual todo mundo é bem-vindo, ninguém é ausente, impedido de se manifestar ou autoritário. Minha liberdade interior me ajudou a sobreviver em Auschwitz, mas quando um adulto responsável não está a bordo, ele pode criar muitos problemas, como minha neta Rachel, filha de Audrey, pode atestar. Desde menina, Rachel gostava de cozinhar e eu adorava quando ela pedia que eu lhe ensinasse algumas receitas húngaras. Decidi ensiná-la a preparar um dos meus pratos favoritos, frango com páprica. Dividir a cozinha com Rachel, junto com o cheiro da cebola refogada e manteiga, muita manteiga, e a gordura da galinha, era como estar no céu. Mas logo notei o pai dela, Dale, limpando os respingos de gordura e recolhendo os temperos que caíram da minha colher. Mesmo a paciente e prática Rachel se incomodou com a minha liberdade. Pare, disse ela, segurando meu braço antes que eu jogasse mais um punhado de alho e páprica na panela. Se é para eu aprender a receita, preciso medir e anotar tudo que você está fazendo. Eu não queria perder o ritmo. Adoro cozinhar por instinto, sem ficar medindo e planejando. Mas isso não dava a Rachel a orientação de que ela precisava. Para transmitir de maneira eficaz minha capacidade e habilidade, eu não podia confiar apenas no meu espírito livre. Precisava acionar o meu lado adulto racional e o meu lado mãe acolhedora para completar o time. Agora a Rachel faz um frango com páprica e um goulash da melhor qualidade. Outro dia fui preparar um rocambole de amêndoas e tive que ligar para ela para perguntar se acrescentava meia xícara ou uma xícara inteira de água na massa. Ela não precisou olhar a receita, é meia xícara, respondeu. Pode ser especialmente difícil equilibrar a família interior quando achamos que a sobrevivência depende de nossa capacidade de exercer um papel específico. Depois de décadas mantendo um esquema doentio com suas irmãs e os pais, Iris está tentando se livrar do limitado papel que ela se acostumou a encarnar em sua família. Na Segunda Guerra Mundial, o pai de Iris foi dispensado do exército depois de um tanque que explodiu com homens a bordo. Ele se formou em enfermagem psiquiátrica, mas começou a beber demais e sofreu de depressão, paranoia e esquizofrenia. Na época em que Iris, a mais nova entre 4 irmãos, nasceu, o pai passava temporadas regulares no hospital. Ela se lembra dele como um homem gentil, sensível e brilhante. Iris adorava se sentar no colo dele depois do banho para que o pai desembaraçasse seu cabelo molhado. Ou fingia adormecer no sofá à noite para que ele carregasse para a cama. Era boa a sensação de estar nos braços dele. A menina estava com 12 anos quando o pai sofreu um ataque cardíaco. Até a ambulância chegar, seu coração já estava parado havia 12 minutos.
A equipe médica conseguiu reanimá-lo, mas os danos cerebrais foram graves e ele passou a morar definitivamente no mesmo hospital em que um dia trabalhou. Iris tinha 18 anos quando o pai morreu. Ainda bem jovem, Iris aprendeu a preencher a função de provedora em sua família. Numa de suas memórias mais antigas, seus pais se envolveram numa discussão séria. Ela sentiu a tensão e entrou no quarto na esperança de desanuviar o ambiente. Seu pai a pegou no colo. Você é minha favorita, disse ele. Você não cria problemas. Essa mensagem foi reforçada pela mãe e pelas irmãs de Iris. Ela ganhou os As em sua família por ser a pessoa responsável em que os outros podiam confiar. Sua mãe, uma mulher esforçada e nada autoritária, sempre sensível ao sofrimento, à vergonha ou ao constrangimento demonstrados pelos outros, permaneceu leal ao pai de Iris ao longo da pior fase, mas teve um colapso nervoso quando Iris era adolescente. Anos depois, já doente, ela confessou à filha: tenho a sensação de estar no meio de uma tempestade no mar e você é a minha âncora. Boa parte do seu relacionamento com a mãe girava em torno da preocupação de ambas em relação às irmãs de Iris, que tiveram uma vida caótica e difícil, sofrendo, entre outros traumas, abuso sexual e violência doméstica, bem como problemas com drogas e depressão com tendências suicidas. Atualmente, as irmãs de Iris têm mais de 50 anos e ela continua a lidar com sentimentos complexos que derivam de seu papel de cuidadora da família. Vivo com uma enorme sensação de responsabilidade, contou ela. Fui chamada de sortuda porque não sofri abuso. Quando eu era pequena, meu pai estava internado no hospital psiquiátrico, no auge de sua crise de loucura. Eu nunca quis tirar minha própria vida. Tenho um casamento feliz e 3 filhos maravilhosos, já adultos. Sinto culpa às vezes pelas coisas boas que me acontecem, ou que me aconteceram. Fico triste por minhas irmãs. Considero-me egoísta por não fazer mais por elas. Às vezes fico exausta, talvez por tentar manter todos em segurança ou por viver como uma garota que não causou problemas porque os problemas das outras pessoas eram muito maiores. Sonho em ganhar na loteria e comprar uma casa para cada uma das minhas irmãs, deixando-as financeiramente tranquilas pelo resto da vida. Pode ser que, assim, eu me liberte da culpa que carrego. Iris é uma mulher bonita, com cabelos loiros encaracolados e lábios carnudos. Ela parecia apreensiva, os olhos azuis inquietos enquanto falava. A agitação que resulta de uma vida inteira tentando obter os 3 As. Iris ficou presa na percepção que ela desenvolveu de seu papel e identidade. Era aquela que deveria melhorar as coisas para os outros, aliviar a carga dos outros, não causar problemas ou confusão, ser capaz, confiável e responsável. Ela também se tornou prisioneira da culpa de sobrevivente por sua jornada ter sido mais fácil do que a da mãe e das irmãs. Como eu poderia orientar Iris a se libertar de uma vida inteira dedicada a ser uma boa menina que deseja ajudar os outros? Você não pode fazer nada por suas irmãs a não ser que comece a se amar, expliquei. Não sei como fazer isso, respondeu ela. Este ano eu mal falei com as minhas irmãs e isso me deixa aliviada, o que é terrível. Eu me preocupo com elas. Será que estão bem? Eu poderia fazer mais? Com certeza poderia. Essa é a verdade. Ainda assim, quando faço mais, tudo fica negativo e exaustivo. Não sei como reformular nossa relação. Estou dividida porque, apesar de querer me reconectar com elas, para ser honesta, é muito mais fácil quando não estamos em contato. E isso faz com que eu me sinta ainda pior. Gostaria que ele se libertasse de 2 sensações, culpa e preocupação. Disse a ela. A culpa está no passado. A preocupação está no futuro. A única coisa que você pode mudar é o aqui e o agora, o presente. Não lhe cabe decidir o que fazer por suas irmãs. A única pessoa que você pode amar e aceitar é você. A questão não é quanto você pode amar suas irmãs, mas o quanto pode amar a si mesma. Lembrando, a culpa está no passado, a preocupação está no futuro. Com isso, Iris concordou, mas percebia hesitação em seus olhos. Um sorriso contido, como se a ideia de amar a si mesma fosse desconfortável, ou, pelo menos, pouco familiar. Querida, não é saudável ficar pensando no que mais você pode fazer por suas irmãs.
Não é saudável para você nem para elas. Você as deixa frustradas, faz com que dependam de você e as impede de agir como adultas responsáveis. Sugeri que talvez a necessidade não fosse das irmãs. Talvez Iris é que tivesse essa necessidade. Às vezes precisamos sentir que somos necessários. Achamos que não agimos bem se não estivermos salvando pessoas. Mas quando você necessita que precisem de você, pode acabar se casando com um alcoólatra. Ele é irresponsável, daí você assume a responsabilidade e reforça esse padrão. Disse a Iris: este é um bom momento para você se casar com você mesma. Senão vai piorar a situação em vez de melhorá-la. Ela ficou em silêncio, o olhar desorientado, e afirmou: isso é muito difícil, pois ainda me sinto culpada. Quando eram crianças, sua irmã mais velha estava sempre irritada e agressiva. Na época, ninguém sabia que ela havia sofrido abuso sexual. Iris chegava da escola e se trancava no quarto para evitar as instabilidades da irmã. Ela e as outras irmãs imploravam para os pais: vocês não podem se livrar dela? Não conseguem controlá-la? Um dia, a mais velha teve uma briga feia com o pai e o empurrou contra a porta de tela. Foi enviada para um internato feminino, e a partir daí sua vida tornou-se ainda mais sofrida. Posso ter sido a razão pela qual meus pais decidiram mandá-la embora, declarou Iris. Se você quer ter um relacionamento afetuoso com suas irmãs, ele não pode ser baseado na dependência. Tem que ser baseado na vontade de estarem juntas. Portanto, você pode escolher. Você quer ter culpa ou quer ter amor? Escolher o amor é se tornar amável, boa e amorosa para você. Pare de fazer uma releitura do passado para se culpar por não estar lá para salvar todo mundo o tempo todo. Isso significa dizer: fiz o melhor que pude. Sinto que cada parte da minha jornada de vida tem a ver com encontrar uma solução para o que aconteceu comigo e com minhas irmãs, disse Iris. Como única pessoa da família que não tinha problemas mais sérios, só eu podia apaziguar os conflitos naquela época. Agora eu me sinto desleal quando não estou ajudando. Uma das primeiras perguntas que faço a meus pacientes é: quando sua infância acabou? Ou seja, quando você começou a proteger ou cuidar de outra pessoa? Quando você parou de ser você mesmo e começou a representar um papel? Eu disse a Iris: você pode ter amadurecido muito rápido. Virou uma mini adulta porque passou a tomar conta das outras pessoas. Assumiu responsabilidades e se sentiu culpada porque, independentemente do que fizesse, nada era suficiente. Ela concordou com os olhos cheios de lágrimas. Mas agora você pode decidir o que é suficiente. É difícil abrir mão de nossa costumeira maneira de obter os 3 As e descobrir uma nova forma de cultivar o amor e a ligação. Uma forma que funcione na interdependência, não na dependência, e com amor, não por necessidade. Quando tento ajudar um paciente a identificar o seu padrão inicial, em geral pergunto: você faz alguma coisa em excesso? Às vezes, abusamos de substâncias e comportamentos para tratar nossas feridas. Comida, açúcar, álcool, compras, jogos, sexo. Podemos até fazer coisas saudáveis em excesso. Podemos nos viciar em trabalho, em exercício ou em dietas. Mas quando estamos com fome de afeto, de atenção e de aprovação, pelas coisas que não tivemos quando jovens, nada nunca será suficiente para atender a essa necessidade. Você está no lugar errado para preencher o vazio. É como ir a uma loja de ferragens comprar uma banana. O que você procura não está lá. Ainda assim, continuamos indo à loja errada. Às vezes nos viciamos em precisar. Outras vezes nos viciamos em sentir que precisam de nós. Lúcia é uma enfermeira e acha que está em seu código genético cuidar das outras pessoas. Só depois de passar décadas casada com um homem exigente, de assumir a responsabilidade pela criação dos filhos, incluindo uma filha com deficiência, e de ouvir sempre: faça isso, faça aquilo, é que começou a se perguntar: e eu? Quem sou eu nesta situação? É bom ser egoísta, praticar o amor próprio e o autocuidado. Agora que está aprendendo a ser mais assertiva, Lúcia parou de ignorar suas preferências e desejos, o que até provoca uma reação agressiva nas outras pessoas.
A primeira vez que estabeleceu um limite para o marido, recusando-se se levantar do sofá a fim de lhe preparar um lanche, ele gritou: "Estou mandando!" Lúcia respirou fundo e retrucou: "Não recebo ordens. Se você falar assim comigo de novo, vou sair da sala." Ela aprendeu a reconhecer que a sensação de aperto no estômago quando diz sim a uma solicitação é o sinal para parar e perguntar a si mesma: "É isso que eu quero fazer? Será que ficarei ressentida se fizer isso?" É bom ser egoísta, praticar o amor próprio e o autocuidado. Quando meus netos Lindsay e Jordan eram pequenos, Marianne e Robbie combinaram de dar um ao outro noites de folga do cenário familiar. Ambos concordaram em ficar em casa com as crianças à noite para que o outro saísse. Certa vez, Robbie queria ir à palestra de um economista famoso, que vinha de Londres. Mas o evento seria numa noite livre de Marianne, que já tinha comprado ingressos para ir ao teatro com uma amiga. Quando Rob contou que não estava conseguindo encontrar uma babá, Marianne podia ter remarcado com a amiga e entrado em contato com o teatro para tentar trocar seus ingressos para outra noite. Sempre é possível optar pela conciliação, pela flexibilidade. O problema é que muita gente corre para resolver a situação por puro hábito. Assumimos responsabilidades demais pelos problemas dos outros, treinando-os para confiarem em nós em vez de neles mesmos, e, assim, pavimentamos nosso caminho para o ressentimento. Marianne beijou Rob no rosto e disse: "Nossa, querido, parece que você tem um dilema. Espero que consiga achar uma solução." Ele acabou levando as crianças à palestra e elas ficaram brincando de esconde-esconde embaixo das cadeiras durante o evento. O amor é uma palavra de 4 letras que significa tempo. A vida, algumas vezes, exige que a gente siga o fluxo. Há situações, porém, em que a coisa certa é priorizar as necessidades dos outros, modificar nossos planos. E, obviamente, queremos fazer tudo o que pudermos para apoiar nossos entes queridos, ser sensível às necessidades e desejos dos outros, estar engajado no trabalho, em equipe e interdependência. Mas a generosidade não é generosa se nossa doação, à custa de nós mesmos, nos torna mártires ou alimenta nosso ressentimento. Amar significa ter amor próprio, significa que somos generosos e compreensivos com os outros e com nós mesmos. Digo com frequência que o amor é uma palavra de 4 letras que significa tempo. Tempo. Apesar de nossos recursos internos serem ilimitados, nosso tempo e energia têm limites. Eles se esgotam. Se você trabalha ou estuda, se você tem filhos, relacionamentos, amigos, se você é voluntário, faz exercícios ou participa de um clube de livro, grupo de apoio ou igreja, se você cuida de algum parente mais velho ou de alguém com necessidades médicas ou especiais, como estruturar seu tempo de forma a não negligenciar a si mesmo? Quando descansa e se reabastece? Como cria um equilíbrio entre trabalho, amor e diversão? Às vezes, a maneira mais difícil de nos apoiarmos é pedir ajuda. Faz alguns anos que eu namoro Jenny, um homem gentil e cavalheiro, meu magnífico parceiro de dança. Quando ele precisou ser internado por algumas semanas no hospital, eu o visitei todos os dias e ele se alegrou por me deixar mimá-lo um pouco. Segurar sua mão, dar as refeições na boca. É maravilhoso quando alguém aceita sua doação. Eu estava a seu lado uma tarde e percebi que ele tremia. Ele admitiu que sentia frio, mas não queria parecer exigente. Portanto, decidiu não pedir um cobertor mais grosso. Ao tentar não ser um fardo para ninguém, ele foi autonegligente. Eu costumava fazer isso também. No início da nossa vida como imigrantes, Bella e eu morávamos com Marianne numa pequena edícula para empregados nos fundos de uma casa em Park Heights, em Baltimore. Tínhamos chegado ao país sem um tostão, a ponto de precisar pedir emprestado $10 para desembarcar do navio. Ou seja, lutávamos para alimentar nossa família. Em tempos difíceis, eu considerava ponto de honra servir primeiro os pratos de Bella e Marianne e me servia apenas se houvesse comida suficiente para todos. É verdade que generosidade e compaixão devem ser estimuladas, mas a abnegação não é útil para ninguém, deixa todos carentes. Ser autoconfiante não significa de forma alguma recusar o cuidado e o amor dos outros. Certa vez, Audrey estava em casa para uma visita na época em que estudava na Universidade do Texas, em Austin.
um centro de política progressista e ativismo. Ao abrir a porta do meu quarto, em uma manhã de sábado, ela ficou horrorizada ao me ver ainda na cama, vestindo uma camisola de grife e Bela me dando pedaços de mamão papaya na boca. Mãe, ela gritou, com um tom de desgosto. Aquela imagem fútil e dependente era repugnante aos seus olhos, pois ofendia sua sensibilidade sobre o que significa ser uma mulher forte. O que ela não viu foi a escolha que eu tinha feito de respeitar e aceitar o prazer do meu marido me mimar. Ele esperava ansiosamente os sábados, quando acordava cedo e cruzava a fronteira para ir ao mercado, em Juarez, comprar os mamões papaya que eu adorava. Isso dava prazer a ele, mas eu também achava prazeroso compartilhar esse ritual sensorial, receber o que ele queria me oferecer. Quando você se sente livre, assume a responsabilidade de ser quem realmente é. Aprende a reconhecer os mecanismos de superação ou os padrões de comportamento que adotou no passado para atender às suas necessidades. Você se reconecta com partes suas de que precisou abrir mão e resgata a pessoa que não lhe permitiram ser. E se livra do hábito de desistir de si mesmo. Lembre-se, você tem algo que ninguém mais terá. Você tem você para sempre. É por isso que eu falo para mim mesmo o tempo todo. Ed, você é especial. Você é linda. Que você possa ser cada vez mais Ed todos os dias. Não tenho mais o hábito de negar o que sinto em termos emocionais ou físicos. Tenho orgulho de ser uma mulher de alta manutenção. Minha rotina de bem-estar inclui acupuntura e massagem. Faço tratamentos de beleza regulares de que não preciso, mas que me deixam feliz. Faço limpeza de pele, pinto o cabelo, não com uma cor apenas, mas com 3 cores, da mais escura à mais clara. Vou ao balcão de maquiagem das lojas de departamento e experimento novas maneiras de maquiar os olhos. Se eu não tivesse aprendido a me respeitar, nenhuma delicadeza externa poderia mudar a maneira como eu me sinto a respeito de mim mesma. Agora que me tenho em alta, agora que eu me amo e sei que cuidar de mim por dentro pode incluir cuidar de mim por fora, me presenteio com coisas bacanas sem me sentir culpada e deixo que minha aparência seja uma forma de autoexpressão. Aprendi a aceitar um elogio. Quando alguém diz, gosto do seu lenço, respondo, obrigada, também gosto dele. Livre-se do hábito de desistir de si mesmo. Nunca me esquecerei do dia em que levei Mary Anne, ainda adolescente, para comprar roupas. Pedi que experimentasse uma peça que separei e ela disse, mãe, não é a minha cara. O comentário dela me assustou. Fiquei em dúvida se eu a tinha criado para ser exigente ou mesmo ingrata. Mas então entendi a dádiva que é ter filhos que se conhecem bem e que sabem o que os representa ou não. Descubra o seu eu e continue preenchendo-o com mais de você. Você não precisa se esforçar para ser amado, basta ser você. Então seja mais você a cada dia. Agora vem a parte das estratégias, né, para se libertar da autonegligência. Mas assim, tudo que ela vai trazendo no capítulo, né, muitos que estão assistindo devem ter passado por isso. Desse movimento, dessa domesticação, da gente se colocar num papel que não é nosso. Por um sentimento de responsabilidade, por achar que a partir daquele movimento a gente vai alcançar os tais 3 As, né? E toda a reflexão que ela traz no capítulo é que, assumindo esse papel, você está sendo negligente com você, você está deixando de se amar, está deixando de ser quem você realmente é. Então espero que a partir desse capítulo você consiga refletir e começar a fazer movimentos para mudar isso, tá? E aí agora vem as dicas, né, algumas estratégias para ajudar nesse processo. Nós nos tornamos melhores naquilo que praticamos. Reserve pelo menos 5 minutos todos os dias para desfrutar sensações prazerosas. O primeiro gole de café pela manhã, a sensação do sol quente na pele ou um abraço de alguém que você ama, o som do riso ou da chuva no telhado, o cheiro de pão recém-assado. Reserve tempo para perceber e experimentar a alegria. Quantos de vocês, às vezes, param de apreciar essas pequenas coisinhas que vão acontecendo? Isso é o exercício da prática de agradecer, de gratidão também. O quanto as coisas na sua vida te inspiram, te trazem essas pequenas alegrias.
sem ficar tanto na parte da preocupação ou na parte do ressentimento que foi abordado no capítulo. Continuando. Trabalho, amor, diversão. Faça um gráfico mostrando a hora em que você acorda cada dia da semana. Marque o tempo que você passa todos os dias trabalhando, amando e se divertindo. Algumas atividades podem se encaixar em mais de uma categoria. Se acontecer, marque todas as categorias que se aplicam. Depois, adicione o número total de horas que você passa trabalhando, amando ou se divertindo numa semana normal. As 3 categorias estão em equilíbrio? Como você poderia estruturar seus dias para conseguir fazer mais do que estiver ocupando menos desse seu tempo? Então, nesse ritmo aqui, você vai perceber que provavelmente você está focado só em trabalhar e não está aproveitando a vida todos os dias. Eu entendo que algumas vezes, dependendo do teu trabalho, há algumas demandas em que sim, você vai ter que colocar foco ali e fazer. No entanto, para a maioria das pessoas, há uma normativa de carga horária para ser cumprida. Dentro dessa carga horária, de repente você precisa organizar os seus tempos. E isso vai requerer dizer não para algumas coisas. Então você vai ter que ter forças para dizer esse não e olhar para você com amor. Ou seja, estamos falando de amor próprio. Quando você diz não para alguma tarefa, alguma coisa que vai descumprir a tua carga horária de diversão, você está se respeitando. Tá? Por último, demonstre amor por você mesmo. Reflita sobre um momento na última semana em que alguém solicitou algo ou pediu um favor. Como você respondeu? Olha aí, eu já estava antecipando. A resposta foi por conta do hábito, da necessidade, do desejo? Como sua resposta foi sentida em seu corpo? Sua resposta foi boa para você? Agora reflita sobre um momento na última semana em que você pediu ou quis pedir ajuda a alguém. O que você disse? Como foi? Sua resposta foi boa para você? O que você pode fazer hoje para mostrar amor e cuidado por si mesmo? Né? Eu sei que esse capítulo aqui vai mexer bastante, não daquele jeito que estava mexendo os outros, né? Que os outros eram mais densos numa carga emocional. Esse aqui vai mexer na parte interna, de você olhar para o modo que você está conduzindo o seu dia a dia, né? O quanto você está correndo atrás desses as, ou se mantendo nesses as. Tá bom? Então, próximo capítulo. Sentado em 2 cadeiras ao mesmo tempo. A prisão dos segredos. Então, nos vemos em breve. Até mais.